Olá, boa madrugada para você. Agora são 2 horas e 44 minutos. Eu venho apresentar para você um Deus que tudo pode, um Deus que não há nada impossível para Ele. Palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 em diante. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Louvado seja o santo nome do meu Deus. Deem-se nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu preparei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Louvado seja o santo nome de Jesus. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Louvado seja o santo nome de Jesus. E tomou o bezerro que lhes dera e o prepararam, e o invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Sucedeu, pois, que, oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra diz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego.
O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Só há um Deus, e é esse Deus que nós clamamos. É esse Deus que apresenta a ti. Não importa a situação que você esteja, não importa o mar de problemas que você vem enfrentando, entregue nas mãos do Senhor. Confia em Deus e Ele trará a vitória até você. Assim como Ele fez com o profeta Elias. Só que uma coisa eu lhe digo: nós não precisamos colocar Deus à prova. Basta confiar, basta ter fé, basta acreditar que Deus virá ao nosso favor. Basta ser dependente de Deus, porque o que Deus quer de nós é dependência, o que Deus quer de nós é um coração quebrantado, o que Deus quer de nós é verdade, o que Deus quer de nós é que sigamos os teus mandamentos. E o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o santo nome de Jesus. Glorificado e exaltado és o nosso Deus. Que você possa ter confiança que Deus vai fazer na tua vida. E que você possa tirar de você para dar para Deus. Porque Deus, Ele é soberano, Ele é Deus. O profeta Elias, ele ofereceu oferta para Deus. E nós, o que nós ofertamos para Deus? Nós só sabemos pedir. Você tem ofertado na casa do Senhor? Você tem tirado de você para dar para Deus? Abra teus olhos, uma pequena oferta de bom coração. Um pequeno gesto que você faz para alguém muda toda a tua jornada na vida espiritual. Que você possa refletir, que você possa honrar o teu Deus, para que Ele venha se fazer presente na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Jó 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Louvado seja o santo nome de Jesus. Vamos orar o Salmo 99. Declare e confesse as palavras, seja em voz alta ou em pensamento, da maneira que você achar melhor. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado do que todas as nações. Louve o teu nome, grande e tremendo, pois és santo, e a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Na coluna de nuvens lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus, tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Louvado seja o santo nome de Jesus. Que possamos reconhecer que somos falhos, reconhecer e pedir perdão para Deus. Que você possa entregar teu caminho ao Senhor, confiar nele, para que Ele venha endireitar as tuas veredas. Que Deus te abençoe, te proteja